Alerta Geral. A CPI da Covid-19 teve uma semana com temperatura elevada, ataques e troca de agressões. A agenda da próxima semana terá a presença do Ceará, não apenas com os senadores Tasso Gereissati e Eduardo Girão, mas também com a médica Mayra Pinheiro, que foi convocada para falar sobre o tratamento contra a Covid. Sobre esse assunto, agora as informações com o repórter Carlos Alberto. A médica cearense Mayra Pinheiro vai sentar à mesa da CPI da Covid-19 para prestar depoimento sobre as ações do Ministério da Saúde no combate à pandemia. Mayra, que é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, não foi convidada, mas sim convocada para dar esclarecimentos, principalmente quanto às recomendações para o uso da cloroquina a pacientes infectados pelo coronavírus. A convocação exige que a pessoa compareça à comissão, diferentemente do caso de um convite, e foi feita pelos senadores Alessandro Vieira, Randolfo Rodrigues, pelo vice-presidente da CPI, Humberto Costa, e pelo relator da comissão, Renan Calheiros. Mayra é chamada nas redes sociais de Capitã Cloroquina. No início do ano, ela foi juntamente com uma comitiva para o Amazonas, poucos dias antes de o sistema de saúde daquele estado entrar em colapso com a falta de oxigênio, e chegou a enviar um ofício à Secretaria de Saúde de Manaus, pressionando a gestão municipal a utilizar medicamentos antivirais orientados pelo Ministério da Saúde contra a Covid-19. No documento, ela chamava de inadmissível a não adoção da referida orientação. Durante o evento em Manaus, ao falar sobre recursos executados no estado do Amazonas, a secretária Mayra Pinheiro afirmou que foram distribuídos e entregues em janeiro 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina para o tratamento precoce da doença e mais de 9 mil unidades de medicamentos para uso durante a intubação. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Os momentos foram de muita tensão nesta semana na CPI da Covid-19. O ambiente tende a ficar ainda mais azedo porque a cada revelação, o jornalista Beto Almeida tem reações cáusticas dos aliados do governo federal e mais críticas da oposição sobre a atuação do Ministério da Saúde no combate à pandemia. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. A semana termina, Luzenor, com um alto nível de tensão na CPI da Covid, no Senado, marcado pelo depoimento do ex-secretário de Comunicação, Fábio Weingarten, e também pelo atrito envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o relator da comissão, Renan Calheiros, que foi chamado de vagabundo. E agora nos preparamos para a terceira semana que se inicia já na segunda-feira. E aí sim, nós vamos ter também outras doses de suspense em relação aos novos convocados. Uma das dúvidas, por exemplo, é se o ex-ministro da Saúde, Pazuello, vai mesmo conseguir alguma garantia do Supremo Tribunal Federal que lhe dê o direito de ficar calado em depoimento à CPI, uma espécie de salvo-conduto para que ele não se comprometa e não comprometa mais ainda o governo. O outro ponto que se fala é exatamente no depoimento da médica, que é a cearense Mayra Pinheiro, tá? A Mayra, Luzenor, ela é conhecida aí pelas redes sociais como a Capitã Cloroquina, pela defesa, aliás, do uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus. Lógico, a Mayra chama a atenção porque ela tem um papel importante dentro do Ministério. Ela é secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério. Então, ela foi chamada para depor nesta comissão para explicar sobre as recomendações da pasta em relação ao uso desses medicamentos antivirais orientados pela sua pasta, sem que, no entanto, haja qualquer comprovação científica na orientação dada para o tratamento do vírus. Inclusive, a Mayra esteve em Manaus no começo do ano, quando ela acompanhou lá uma equipe médicas
e saiu distribuindo lá pelo mês de janeiro, Zenor, uma quantidade imensa de comprimidos de hidroxicloroquina para o tratamento precoce da Covid. E, logicamente, que isso causou uma certa celeuma. Esse depoimento da Mayra vai ser importante porque é bom que se diga. Lá atrás, quando ela teve que prestar depoimento ao Ministério Público Federal de Manaus, tá certo? Ela confirmou sim, confirmou de que tinha realmente feito parte dessa equipe e que havia sido feita orientação no sentido de utilização e distribuição na rede pública desses medicamentos que ela considera como preventivos no combate à cloroquina. Então, são tensões, são depoimentos aguardados e que naturalmente tendem a lançar ainda mais combustível na já delicada relação do governo com os integrantes da CPI da Covid. Saio do campo político da CPI, mas permaneço com os assuntos da pandemia. A Fundação Oswaldo Cruz alerta que risco de terceira onda da Covid-19 está mais grave. Sátiro Salles. Sinais de alerta para todos os brasileiros, para os cearenses, diante dos números elevados de pessoas infectadas pela Covid-19. O quadro sanitário é de muita preocupação, principalmente com os estudos realizados por pesquisadores da Fiocruz, Fundação Oswaldo Cruz, que alertam sobre a alta incidência de Covid-19. Os dados apontam que a doença se mantém em um patamar elevado no Brasil, o que, conforme pesquisadores, dá oportunidade para o surgimento de novas variantes do coronavírus SARS-CoV-2 e torna o risco de uma terceira onda ainda mais grave. A análise consta no mais recente boletim divulgado nesta quarta-feira pelo Observatório Covid-19, que mostra também uma ligeira redução nas taxas de mortalidade e na ocupação de leitos de UTI, unidades de terapia intensiva. O quadro traçado pelos pesquisadores não é para gerar pânico, mas sim para que todos se conscientizem sobre a importância da prevenção. De acordo com o boletim, a observada manutenção de um alto patamar, apesar da ligeira redução nos indicadores de criticidade da pandemia, exige que sejam mantidos todos os cuidados, pois uma terceira onda agora, com taxas ainda tão elevadas, pode representar uma crise sanitária ainda mais grave. Com redação do site Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Os dados desse estudo da Fiocruz, detalhado na participação do Sátiro Salles, não representam alarmismo nem exageros. As informações estão na nota de uma das instituições com mais credibilidade na área científica do mundo, que é a Fundação Oswaldo Cruz. O alerta, jornalista Beto Almeida, é necessário e nos deve levar à reflexão sobre a importância de uma vigilância sempre redobrada para que o vírus não continue se propagando de forma descontrolada. Vigilância, jornalista Beto Almeida, especialmente porque ainda temos dificuldades com a produção e a chegada de novas vacinas importadas para o enfrentamento da pandemia. Nós temos uma ligeira redução nas taxas de mortalidade no país, mas o que os pesquisadores da Fiocruz alertam, Luzenor, é que a incidência da Covid-19 se mantém ainda em um patamar elevado em todo o país. Lógico, isso dá oportunidade para o surgimento de novas variantes do coronavírus. Basta pegar o exemplo mesmo aqui no estado do Ceará. Temos tido quedas no número de mortes, sim, mas o estado ainda está com mais de 90% dos leitos de UTI ocupados, Luzenor. São 385 pessoas aguardando na fila por internação. Desse total aí, 211 pessoas aguardam por um leito de UTI. 174 aguardam um leito de enfermaria. E mais, isso implica dizer o seguinte, que as coisas não estão tranquilas e que ainda é preciso manter todo o cuidado, todo o apelo em relação àquelas normas de usar máscara, de caprichar mais ainda nas mãos limpas, no uso do álcool em gel. Não é o momento ainda de relaxar. Os números apontam que podem melhorar, mas a incidência, o patamar
da doença ainda continua muito alto. A gente dá essa média de 90% no caso de ocupação de leitos no Ceará, mas se você for lá no IntegraSUS e ver exatamente só leitos para adultos, Zenor, essa ocupação é até maior, chega a mais de 93%. No caso, por exemplo, das unidades destinadas especificamente para gestantes, 36% estão hoje com leitos já todos ocupados. As crianças chegam a mais de 73% dos leitos em pediatria. Então, temos hospitais com 100% de UTIs lotadas aqui em Fortaleza. Aí não dá para você dizer que as coisas estão tranquilas. O que fica dessa lição e do risco da terceira onda vai depender muito do comportamento das pessoas e principalmente em relação, Zenor, à retomada das atividades dentro de um patamar de segurança sanitária, para que este trabalho de reabertura do comércio e da atividade econômica não fique comprometido e sob o risco da gente ter um retrocesso.